to be the most important truth that I'm going to share with you in this entire conference. Eu vou compartilhar com vocês agora o que eu creio ser a maior verdade que eu vou dizer a vocês nessa conferência. I believe it's the greatest truth in all the scripture. Eu creio que é a maior verdade em todas as escrituras. I believe it's what the entire Bible was written about. Eu acho que a Bíblia inteira foi escrita sobre isso. I believe it is the only way you can correctly understand the cross. Eu acho que é a única maneira de você entender a cruz corretamente. It comes in the form of a problem. Ela vem no formato de um problema Or a dilemma. ou um dilema. A dilemma is a problem that seems to have no appropriate solution. O dilema é um problema que aparentemente não tem solução adequada. Here's the problem. Eis o problema. Now listen. Escute. If God is just, Se Deus é justo, He cannot justify you. Ele não pode justificar você. If God is just, Se Deus é justo, He cannot forgive you. Ele não pode perdoar você. Now I want you to keep listening. Eu quero que você continue This ouvindo. is so important Isso aqui é muito importante, because it explains the cross. porque explica a cruz. The great question in all the Bible is this: A grande pergunta em toda a Bíblia é a seguinte: if God is truly righteous, se Deus é verdadeiramente santo e justo, He must judge the wicked. Ele tem que julgar o ímpio. Every one of the wicked. Cada ímpio, sem exceção. For every sin they've ever committed. Por cada pecado que cometeram. If He does not do that, Se Ele não fizer isso, if He justifies them, se Ele os justifica, then He is no longer just. aí Ele não é mais justo. That is the greatest problem in all the Bible. Esse é o grande problema em toda a Escritura. Now let me give you an illustration. Deixa eu dar uma ilustração. Let's say that you go to your home Vamos supor que você vá para sua casa and you find your entire family murdered on the floor. e você encontra a sua família inteira assassinada lá no chão. And the murderer is standing over them with bloody hands. E o assassino está lá diante de você com mãos sanguinolentas. And you grab him and throw him to the ground and tie him up. E você pega ele, lança ele no chão e o amarra. And you call the police. E você chama a polícia. And the police come and take him away. E a polícia chega e o leva. And then it is time for him to stand before the judge. E aí chegou o momento dele ficar diante do juiz. Everyone in this city is in the courtroom. Todo mundo na cidade está lá no tribunal. They want to know what is the judge going to do. Eles querem saber o que o juiz vai fazer. And the judge looks down at the man E aí o juiz olha para o homem who is guilty, que é culpado, who murdered your entire family. que matou toda a sua família. And this is what he says: E isso é o que ele diz: I'm a very loving judge. eu sou um juiz muito amoroso. I'm slow to anger. Eu sou tardio em And irar. I'm full of E compassion. eu sou cheio de compaixão. Therefore, Portanto, I forgive you. eu te perdoo. You're free to go. Você está livre para ir. What would be your response? Qual seria a sua resposta? Would you say, "Oh, that's wonderful"? Você diria assim: que coisa linda, Is that what you maravilhosa. would do? É isso que você faria? What would be the response Qual of the seria a sua people? resposta diante do mal? Would they say, "Oh, that's wonderful"? Você diria assim: ai, que coisa linda. What magnificent love. Que amor magnífico. That's not what you would do. Você não faria isso. You would say this: Você diria o seguinte: that judge aquele juiz is more corrupt é mais corrupto than the criminal that he has set free. do que o criminoso que ele acabou de libertar. A judge must do justice. Um juiz precisa fazer o que é justo. Must act with perfect righteousness. Ele precisa agir com perfeita Now let's justiça. go back to our problem. Agora vamos voltar para o problema. If God is Se just, Deus é justo, how can He forgive you como é que ele pode perdoar você and still be just? e ainda assim ser justo? Justice demands your death. Justiça exige a sua morte. And if God simply pardons your sin, E se Deus simplesmente perdoa o seu pecado, He is not just. ele não é justo. Now what's the solution? Então qual é a solução?
Well, let's just look at this problem first. Vamos olhar para o problema primeiro. Let's go to the book of Proverbs, Vamos para o livro de Provérbios, chapter 17. capítulo 17. Chapter 17, verse 15. Capítulo 17, verso 15. Now, before we read this, Antes de lermos isso, let's remember Romans 3. vamos nos lembrar de Romanos 3. Romans 23, all men are sinners. Romanos 3:23, todos pecaram. Romans 24, Romanos 24, God justifies wicked sinners. Deus justifica os pecadores ímpios. But now look at verse 15. Agora olha para o verso 15. He who justifies the wicked and he who condemns the righteous, both of them alike are an abomination to the Lord. Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Look what it's saying. Veja o que está dizendo. Anyone who justifies a wicked person Qualquer pessoa que justifica uma outra ímpia is an abomination to the Lord. é uma abominação ao Senhor. That's the strongest word in the scriptures. Essa é a palavra mais dura e forte das So Escrituras. God hates all those who justify the wicked. Então Deus abomina todos os que justificam os ímpios. And yet what is the Christian message? E qual é a mensagem cristã? God justifies the wicked. De que Deus justifica o ímpio. Do you see the problem? Você vê o problema? Keep it in mind, Mantenha isso em mente, because this is the heart of the gospel. porque esse é o coração do Evangelho. Now let's go to Exodus, Agora vai para Êxodo, chapter 34. capítulo 34. We're going to see the problem in a different light. A gente vai ver o problema numa luz diferente. Exodus 34, Êxodo 34, verse 5. verso 5. Read verse 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Read 6. Verso 6: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. This is one of the greatest revelations of God in the Old Testament. Essa é uma das grandes revelações de Deus no Antigo Testamento. God comes down and proclaims himself. Deus desce e se revela. Let's look at what he E says. veja o que ele diz. He says in verse 6, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands. Fala que ele é clemente, verso 6, que o Senhor Deus é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. This is wonderful. Isso é maravilhoso. Isn't it wonderful to know that there's a God like that? Não é maravilhoso saber que temos um Deus assim? Well, let's go on. Vamos continuar. And it says this, E diz o seguinte: who forgives iniquity, transgression, and sin. que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Now what's going on here? O que está acontecendo aqui? You need to understand Hebrew literature. Você tem que entender a literatura hebraica. What he's doing is this. O que ele está fazendo é o seguinte: He's heaping one term upon another ele está colocando um termo em cima do outro, acrescentando termos, in order to emphasize a central truth. para enfatizar uma verdade central. God forgives all types and kinds of sin. Deus perdoa todos os tipos de pecados. Isn't that Não wonderful? é maravilhoso? Every kind of sin. Todo tipo de pecado. It doesn't matter what you've done. Não importa o que você fez. It doesn't matter what crime you've committed. Não importa qual crime você cometeu. God of the Bible is the God who can forgive it all. O Deus da Bíblia é o Deus que pode perdoar tudo. And that's the good news of the gospel. E essa é a boa nova do Evangelho. But now comes the problem. Mas aí vem o problema. Look in verse 7. Olha o verso 7. He forgives iniquity, transgression, and sin.
que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, yet ainda que he will by no means leave the guilty unpunished. ainda que não inocenta o culpado. Do you see the problem? Você vê o problema? On one hand, God is saying, I forgive all types and kinds of sin. Por um lado, Deus está dizendo, eu perdoo todo tipo de pecado. On the other hand, he says this, Por outro lado, ele diz o seguinte: I will punish everyone who has committed any type or kind of sin. eu vou punir cada um que cometeu qualquer tipo de pecado. Do you see the dilemma? Você vê o dilema? On one hand, he's saying, I forgive. Por um lado, ele diz, eu perdoo. On the other hand, he says, I will punish every sin that has ever been committed on this planet. Por outro lado, ele está dizendo, eu vou punir todo o pecado cometido neste planeta. Let's go to Psalms 32. Vá para Salmo 32. Look at verse 1. Veja o verso 1. How blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Now look at that. Observe isso. God covers sin. Deus cobre pecado. What do you call a judge who covers up sin? O que você fala de um juiz que cobre pecado? Corrupt. Corrupto? We call it in English sweeping it under the rug. A gente fala no Brasil varrer a poeira para debaixo do tapete. Yet look at what David is saying. Olha o que Davi está dizendo. He said the man is blessed Ele fala que o homem é bem-aventurado to have a God who covers his sin de ter um Deus que cobre o seu pecado and who does not impute to a person iniquity. e que não imputa à pessoa a iniquidade. You commit iniquity, Você comete iniquidade, but he considers it as though you didn't. mas ele considera como se você não tivesse cometido. You commit sin Você comete pecado and he covers it up. e ele cobre o Now pecado. here's the question. E aí a pergunta é a seguinte: How can God be just and do como é this? que Deus pode ser justo e fazer isso? How? Como? Do you see the problem? Você vê o problema? Do you see the problem? Você vê o problema? Now let's go to Micah. Agora vá para Miqueias. Micah chapter 7, Miqueias capítulo 7, right after Jonah. logo depois de Jonas. Chapter 7, Capítulo 7, verse 18. verso 18. Who is a God like you who pardons iniquity Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade and passes over the rebellious act of the remnant of his possession? e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? He does not retain his anger forever because he delights in unchanging love. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na Now misericórdia. here's the question. Agora a pergunta: How can God be just? como é que Deus pode ser justo? Where is his justice? Onde é que está a justiça dele? This is what he's doing. Se é isso que ele está fazendo. Verse 19. Verso 19. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea. e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Now, Agora, maybe some of you are thinking, talvez você esteja pensando: here's the answer. aqui está a resposta. God can forgive us Deus pode perdoar because he treads our iniquity under his foot. porque ele pisa na nossa iniquidade, And because he takes our iniquity and he throws it into the e sea. porque ele pega o nosso pecado e ele lança no mar. You're only halfway there. Não, você só chegou na metade. Now listen, Escute, he can forgive us ele pode nos perdoar because he tread our sins under his foot. porque ele pisou debaixo dos seus pés os nossos pecados. Because he takes our sins and he casts them into the sea. E porque ele pegou os nossos pecados e lançou no mar. But now you've got to understand how. Mas aí você tem que entender como.
Now you listen to me. Então escute o que eu vou falar. If you've never listened to anything, you listen to me now. Se você nunca prestou atenção em qualquer outra coisa, preste atenção nisso agora. Christians will often say, God, he treaded my sins under his feet. Hallelujah. Cristãos frequentemente dizem, Deus pisou nos nossos pecados. Aleluia. He took my sin and he threw it into the sea. Ele pegou os meus pecados e lançou no mar. Hallelujah. Aleluia. And they do not understand what they're saying. E eles não entendem o que estão falando. He did tread your sins under his foot. Ele pisou nos seus pecados. He stomped them to powder. Ele os esmagou até virarem He pó. grinded them under the wrath and fury of his anger. Ele moeu cada um dos seus pecados. But before he did that, Mas antes de fazer he isso, placed your sin on his son. mas antes de fazer isso, ele colocou o seu pecado no His seu filho. son bore your sin. O seu filho carregou o seu pecado. And all the wrath of God that should have been poured out on you, E toda a ira de Deus que devia ter sido derramada em você, God poured out on his son. Deus derramou sobre o seu filho. He crushed him to powder under his wrath. Ele amassou e moeu o seu filho. And God did cast your sins into the sea. E Deus lançou sim os seus But pecados you lá no need to mar. understand, Mas você tem que entender, he placed your sins upon his son. ele colocou os seus pecados sobre o seu filho. And then he took his son E ele pegou o seu filho and he threw him into the sea of his wrath, e ele lançou no mar da sua ira. where he suffered for every sin you've ever committed. Pelo fato dele ter sofrido por cada pecado que você cometeu. How can God be just and yet forgive the sinner? Como é que Deus pode ser justo e perdoar o pecador? Because God became a man Porque Deus se fez homem and he lived a perfect life. e ele viveu uma vida And perfeita. when he was on the E cross, quando ele estava na cruz, he bore our filth. ele carregou a nossa sujeira. He took our sin upon himself. Ele tomou o nosso pecado sobre si. And then all the holy hatred against you, all the holy hatred of God, E toda a ira santa de Deus contra você, all of it that should be poured out on his people, tudo que devia ter sido derramado sobre o seu povo, it was poured out on his son. foi derramada sobre o seu filho. He paid everything. Ele pagou por tudo. He can be just Ele pode ser justo, because he condemned us. porque ele nos condenou, Then he took our place porque ele assumiu o nosso lugar and he died for us. e ele morreu por nós. That's what you must É understand. isso que você tem que entender. Now I want you just to think about something for a moment. Eu quero que você pense nisso por um instante. The